Olá, irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, hoje nós iniciaremos uma série de estudos tratando sobre aconselhamento com pessoas que estão passando por depressão. Eu entendo que esse assunto, esse tema, ele é de uma relevância muito grande no período que nós estamos vivendo, dentro dessa pandemia, onde muitas pessoas, dentro de um isolamento social, têm passado por muitas tristezas, por muitas angústias, por muitos questionamentos. E tem sido muito comum o caso de pessoas que estão sem esperança, que estão passando por dificuldades muito grandes. E eu e você, nós podemos ser instrumentos de Deus na vida dessas pessoas. A palavra de Deus nos ensina que nós somos consolados por Ele para que possamos consolar a outras pessoas. A palavra de Deus nos ensina que nós temos que nos aconselhar mutuamente, de tal maneira que, se nós estamos vivendo esse período tão difícil, Deus nos permitiu passar por esse momento tão difícil, não à toa, mas para sermos uma bênção na vida de outras pessoas também. Eu gostaria então de convidar você para que você curvasse a sua cabeça e juntamente comigo nós pudéssemos fazer uma oração ao nosso Deus, o Deus que pode trazer consolo para toda e qualquer pessoa que a Ele clama. Vamos orar então ao nosso Deus? Curve a sua cabeça onde você está e vamos orar. Senhor, nosso Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido bondoso para conosco. A despeito das circunstâncias que temos vivido, podemos testemunhar da tua graça e da tua misericórdia sobre nós. Rogamos em nome de Jesus que o Senhor possa nos ensinar nessa manhã e nas próximas ocasiões a maneira como nós podemos ser um instrumento teu na vida de outras pessoas. Nós queremos ser úteis dentro do teu reino, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a consolar aqueles que sofrem e a animá-los na força do teu poder. É assim que nós te oramos, ó Deus, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, há muitos tipos de sofrimento mentais e emocionais. E a depressão, ela é a mais comum de todas elas. Definir depressão e constatar que uma pessoa está com depressão é uma tarefa extremamente difícil. A razão pela qual é difícil você dizer que uma pessoa está deprimida, que ela está passando por uma depressão, é que a depressão, ao contrário do câncer, ao contrário, por exemplo, do cardiopata ou de uma pessoa que tem artrite, a pessoa que está com depressão, ela não tem como ir até uma clínica e fazer um exame que vai demonstrar a existência dessa depressão, dessa ansiedade profunda que ela está vivendo. Nesse sentido, a depressão, ela é uma, abre aspas, uma doença, tá? Invisível. Você não tem como fazer um exame laboratorial e depois de algum tempo receber esse exame e dizer que você está com depressão. Então, é tão difícil você dizer que uma pessoa está com depressão que muitas vezes até a própria pessoa que está com depressão, ela não sabe definir exatamente o que está acontecendo na vida dela. Um exemplo disso por exemplo, o príncipe dos pregadores, um homem chamado Charles Spurgeon, que foi um grande servo de Deus, que viveu há cerca de 2 séculos atrás. E ele disse certa vez, ele disse assim, eu poderia chorar durante horas como uma criança,
mas ainda assim não saber por que estava chorando. E ele era um homem de Deus, mas ele passou uma boa parte da sua vida em depressão e passando por depressão. Mas ele chegou em alguns momentos em que ele não sabia a causa por que ele estava chorando. Certo autor comparou essa situação como alguém estando afogando e tentando explicar ao mesmo tempo a sensação de afogar. É claro que essa pessoa ela só será capaz de explicar o que ela está sentindo se ela for retirada com vida lá do fundo do rio. É assim, irmãos, que conseguimos saber o que alguém que passou por depressão sente. Somente quando ela sai, muitas vezes, da crise depressiva, é que ela tem condições de, quem sabe, até descrever o sofrimento, o desespero que ela experimentou. Mas, muitas vezes, ela passando por essa depressão, ela não consegue, muitas vezes, explicar o porquê dela estar passando por tanto sofrimento. Como eu, então, falei há pouco tempo, não existem exames de imagem para a depressão. O que existe são convenções a partir de determinados sintomas. Algumas associações, elas se reúnem e aí esses especialistas que fazem parte dessas associações, eles chegam, portanto, a um denominador comum, em que eles dizem, não, olha, uma pessoa depressiva é a pessoa que tem esses fatores, ou que está passando por determinada situação, ou então que acumula determinadas características. Por exemplo, irmãos, a Organização Mundial da Saúde, antes disso, deixa eu ler aqui o Salmo 116 para vocês. O Salmo 116 diz: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias de inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. Isso é a mensagem do Salmo 116, do versículo 1 ao versículo 8. Quando o salmista passava por um momento de depressão, e ele orou ao Senhor e Deus restaurou a sorte dele. Pois bem, como eu estava dizendo, a Organização Mundial da Saúde, ela tentou definir aquilo que era depressão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão ela está relacionada a uma série de sintomas. Ela listou uma série de sintomas que são características de uma pessoa que está com depressão. Segundo ela, uma pessoa que está com depressão, ela pode ter cansaço extremo, fraqueza, irritabilidade, angústia, ansiedade exacerbada, baixo autoestima, insônia, falta de interesse por atividades que antes davam prazer a essa pessoa, pensamentos pessimistas, pensamentos frequentes sobre a morte, comportamentos compulsivos, dificuldade para se concentrar, problemas ou disfunções sexuais, sensação de impotência ou incapacidade para os afazeres do dia a dia. Essas são algumas características, ou melhor, alguns sintomas que podem estar relacionadas à depressão, de acordo com a OMS. A OMS, ela diz que a pessoa que tem 7 ou mais de 7 sintomas desses aí listados, ela está com depressão. Então, você conta aí se de repente a pessoa que você
está trabalhando e consultando, de repente, aconselhando essa pessoa, de repente, ela tem alguma dessas 7 características, ou lista 7 dessas características dessa lista aí, é provável que, segundo a Organização Mundial da Saúde, ela esteja passando por depressão. Então, nós vimos aqui, a primeira definição é a definição da Organização Mundial da Saúde. A segunda definição que nos é proposta no meio acadêmico é da Associação de Psiquiatria Americana, a APA. A APA ela tem uma linguagem muito técnica. A linguagem técnica para a depressão, de acordo com essa associação, encontra-se em um manual diagnóstico. Esse manual se chama Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, é o DSM-4. Eu não sei se já surgiu um novo, mas até onde sei, esse foi o último que saiu. Mas o que é que acontece? O DSM-4, ele reza o seguinte, ele diz o seguinte, que 5 ou mais dos seguintes sintomas presentes durante o mesmo período de 2 semanas e representando mudança no funcionamento anterior, sendo pelo menos um desses sentimentos, ou disposição deprimida, ou perda de interesse, ou perda de prazer, certo? Então, ele vai listar aqui 9 sintomas, que se porventura a pessoa passar 2 semanas ou mais de 2 semanas com estes sentimentos, e isso representar uma mudança no comportamento da pessoa, uma disposição de tristeza, uma perda de prazer, então a pessoa está com depressão. Então, que sintomas são esses? Humor deprimido a maior parte do dia, quase todo dia, conforme indicação por relato subjetivo, ou seja, sentimento de tristeza ou vazio, ou observação feita por outros, ou seja, ele parece choroso. Interesse ou prazer marcadamente diminuído de todas ou quase todas as atividades, quase o dia inteiro, todo dia. Perda significativa de peso sem fazer dieta, ou ganho de peso, ou seja, uma mudança de mais de 5% do peso do corpo em um mês, o aumento ou diminuição de apetite quase todos os dias. Insônia ou hipertensão quase todos os dias. Agitação ou retardo psicomotor quase todo dia, observável pelas outras pessoas. Fadiga ou perda de energia quase todos os dias. Sentimento de desvalor ou culpa excessiva ou não apropriada quase todos os dias. Capacidade de pensamento ou concentração diminuídos ou indecisão quase todos os dias. Pensamentos recorrentes sobre a morte. Ideação suicida recorrente sem nenhum plano específico ou tentativa de suicídio ou plano específico para suicídio. Então, de acordo com a APA, quem tem esses sintomas, 5 ou mais desses sintomas, e passa um período de 2 ou mais semanas com esses sintomas, com uma disposição deprimente, uma perda de prazer naquilo que faz, então é uma pessoa que está com depressão. Tem um estudioso chamado Andrew Salomon, ele escreveu um livro chamado O Demônio do Meio-Dia, que é tratando sobre a depressão. E ele, nesse livro, ele questionou a definição do DSM-4, ele questionou essa definição e as causas da depressão que foram apresentadas pelo DSM-4. De acordo com Andrew Salomon, ele entende que essa definição e essas causas de depressão que foram apresentadas no DSM-4, elas são arbitrárias. E eu entendo aquilo que ele fala, porque com todo o debate envolvendo a definição e os sintomas de depressão, é muito fácil você perder de vista aquilo que é óbvio.
O que é óbvio a respeito da depressão? Que a depressão é um sofrimento muito profundo. E aí, meus irmãos, eu gostaria de, nesse momento, colocar uma terceira definição, que é uma definição mais simples, e é aquela que é mais visível a todos nós, aquela que é a mais clara a todos nós, que a depressão ela é um sentimento, um sofrimento muito profundo. Eu acho que isso simplifica esse campo de conceituação de depressão, que muitas vezes é complexo, conforme vimos aí a definição da Organização Mundial da Saúde e da APA, certo? Então, o que é depressão? A depressão é um sofrimento extremamente profundo. Obviamente, existem níveis de sofrimento que são inclusive aceitos pela APA. Por exemplo, vamos pensar um pouco agora, na depressão como se ela fosse uma linha vertical, como você está vendo aí. Ela é uma linha vertical contínua e crescente em termos de severidade. Em um dos extremos, você vai encontrar o sofrimento perturbando, tá? Em um dos extremos, você vai encontrar uma perturbação. E em outro extremo, você vai encontrar uma desesperança mais severa e mais profunda, tá? Então, a depressão menos severa é aquela que é chamada de desordem dística. A mais severa é aquela que é chamada de depressão maior ou depressão clínica. Popularmente, a menos severa é uma depressão situacional. É aquela que envolve alguma circunstância da nossa vida, mas tão logo aquela circunstância passa, a depressão também vai embora. Enquanto que a depressão mais severa é uma depressão clínica. É uma depressão que muitas vezes leva a pessoa, inclusive, a um grau de tristeza tão grande que ela precisa de apoio médico, não é? Então, a depressão que eu me refiro nesse momento é aquela que envolve um sofrimento mais severo, certo? Mesmo eu não descartando totalmente aquilo que os órgãos competentes dizem a respeito da depressão, eu penso que existem, meus irmãos, eu penso que existem algumas vantagens se nós classificarmos a depressão como um sofrimento profundo. Em vez de nós procurarmos listar uns sintomas ou então computar o tempo em que esses sintomas eles aparecem em nós. Eu entendo que existem algumas vantagens de nós classificarmos a depressão como um sofrimento profundo. A primeira razão é que se você classifica a depressão como um sofrimento profundo, você poderá ser mais paciente na busca das causas da depressão e também, por que não dizer, das contribuições da depressão. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive o sofrimento, inclusive a depressão. Então, poderá você encontrar esperança, você poderá encontrar consolo, você poderá encontrar descanso em meio ao sofrimento. Antes mesmo de tentar desenrolar sua lógica, e é que se houver alguma lógica no meio desse sofrimento tudo. Então, a primeira razão pela qual você tem uma vantagem em considerar a depressão como um sofrimento profundo, é que você poderá ser mais paciente na busca das causas da depressão e também das contribuições da depressão. Em segundo lugar, classificar a depressão como sofrimento profundo parece ser melhor, porque quando você considera a depressão como uma forma de sofrimento,
você estará mais disposto a olhar para a condição humana. Nós somos pecadores e a nossa condição ela é caída. Em outras palavras, você vai começar a observar as lutas e os males que são comuns a toda a humanidade, que atingem a ricos e pobres, a letrados e iletrados, a brancos e negros, a homens e a mulheres, a adultos e crianças. Todos nós, irmãos, passamos por medos, por iras, por culpas, por vergonhas, inveja, carência, desespero, quando a gente perde alguma coisa ou alguém que a gente ama. Todos nós passamos por enfermidades. Todos esses problemas estão presentes em cada pessoa. Nem sempre a depressão ela será causada por esses males, mas sempre esses sofrimentos serão uma ocasião para nós considerarmos a possibilidade de ela estar relacionadas ou relacionados à depressão. Então, a terceira razão, em primeiro lugar, eu falei que se você considera a depressão como sofrimento profundo, isso é bom porque existem vantagens por isso, e a primeira vantagem é que torna você uma pessoa paciente na busca das causas da depressão e as contribuições também. Em segundo lugar, porque você está disposto, assim, a olhar para a condição humana que é comum a todos nós. E, em terceiro lugar, tratar a depressão como um sofrimento profundo, eu acredito que é algo mais aproximado àquilo que a Bíblia diz. Se nós buscarmos a palavra depressão na Bíblia, nós não vamos encontrar muitas referências. Na verdade, você não vai encontrar nenhuma palavra na Bíblia sobre depressão. Mas se nós ampliarmos a busca para a palavra sofrimento, aí nós vamos encontrar infindas variações e, quem sabe, até citações desse termo na Bíblia. E aí, a nossa pesquisa bíblica a respeito desse assunto, ela será repleta de sentido, porque cada página da Bíblia terá o potencial de falar diretamente a você, porque dificilmente você vai encontrar uma página da Bíblia que não vai falar a respeito do sofrimento de alguém ou da humanidade em geral. Tá bom? Então, vamos tratar a depressão dessa forma, como se fosse um sofrimento profundo. Eu gostaria de ainda falar, nessa ocasião, aos irmãos, algumas razões pelas quais esse nosso estudo é relevante. Por que é que a gente deve considerar um estudo a respeito de depressão? Existem algumas razões, irmãos, pelas quais eu entendo que é da máxima relevância nós tratarmos da depressão hoje. Em primeiro lugar, nós devemos estudar a depressão porque a depressão é uma antiga inimiga da humanidade. Há quem afirme indevidamente que a depressão é uma doença moderna, e isso não é verdade. Há séculos atrás, o termo melancolia, ele era empregado no lugar daquilo que denominamos atualmente de depressão. Aquilo que para nós hoje chamamos de depressão, os antigos chamavam de melancolia. E em termos mais remotos ainda, há cerca de 3.000 anos atrás, expressões como tristeza excessiva, homem de dores, entre outras, elas eram utilizadas para descrever o espírito de alguém que estivesse passando por depressão. O fato, irmãos, é que o sofrimento vindo da depressão, ela está na humanidade desde os tempos mais remotos e ela acaba afetando as pessoas de todas as idades, de todas as classes sociais, de todo tipo de formação. Porque a depressão ela é uma antiga inimiga da humanidade, então ela tem uma relevância muito grande para nós. Em segundo lugar,
A depressão, ela é um assunto bem constante nas Escrituras. A Bíblia, ela não usa o termo depressão, como eu já falei, em nenhuma de suas partes ou nenhuma das suas páginas. Embora esse seja um problema antigo, essa nomenclatura depressão, ela é uma nomenclatura moderna. E é por isso que ela nunca afirma, a Bíblia, ela nunca afirma que tal personagem teve uma enfermidade mental ou que tal personagem estava com depressão. No entanto, embora a Bíblia ela não use esse termo depressão em suas páginas, frequentemente ela descreve homens e mulheres que manifestaram muitos dos sintomas de depressão e de ansiedade. Por exemplo, se você lê a Bíblia, você vai encontrar personagens que tiveram sintomas de depressão, sintomas de ansiedade. Moisés sentiu isso lá em Números, no capítulo 11. Ana passou por isso lá em 1 Samuel, no capítulo 1. O profeta Jeremias fala a respeito disso no capítulo 20 do livro que leva o seu nome. Em Lamentações, no capítulo 3. Elias, lá em 1 Reis, no capítulo 19, Jó, durante todo o seu livro, vários outros salmistas trataram a esse respeito. Salmo 42 mostra isso, Salmo 88 mostra isso. Irmãos, existem numerosos versículos bíblicos que se referem às causas, às consequências e às curas da depressão e da ansiedade severa. Então, por que é que nós estamos tratando a respeito da depressão? Em segundo lugar, porque a depressão é um assunto constante na Bíblia. Em terceiro lugar, a depressão ela é muito comum. Em fevereiro de 2017, a Organização Mundial da Saúde ela fez uma pesquisa e ela revelou que o Brasil ela é o país recordista de casos de depressão e de transtorno de ansiedade na América Latina. A pesquisa apontou que quase 6% da população brasileira é afetada pela depressão. A taxa média do Brasil, ela supera a de Cuba, por exemplo, que é 5,5%, a do Paraguai, que é 5,2%, além da taxa do Chile, do Uruguai, com cerca de 5%. Ainda de acordo com o levantamento no mundo, 322 milhões de pessoas sofrem de depressão. Ou seja, 18% a mais do que há 10 anos atrás. O número representa quase 5% da população do nosso planeta. De tal maneira, meus irmãos, que a depressão ela é muito comum. Todos nós conhecemos, ou já conhecemos, ou vivemos com pessoas que passaram por depressão. A depressão, por sinal, ela é a quarta principal causa de incapacitação no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Ela também é a principal causa de mortes por suicídio. Cerca de 800 mil casos por ano. A segunda principal causa de mortes entre jovens entre 15 e 29 anos de idade é justamente a depressão. Pessoas que tiram a sua própria vida por causa da depressão. Segundo Andrew Solomon, que é aquele autor que eu falei, que escreveu aquele livro O Demônio do Meio-Dia, ele diz que a depressão ela ceifa mais anos do que a guerra, do que o câncer e do que a AIDS juntos. Outras doenças, como o alcoolismo, até os males do coração, mascaram a depressão quando esta é a causa. Mas se levarmos isso em consideração, a depressão pode ser a maior assassina do mundo, porque a depressão é a que tira mais vidas. Então, a depressão, irmãos, ela é algo muito comum. Ela atinge aquelas pessoas que se acham fortes e aquelas que se acham fracas.
ela atinge o doutor e atinge ao analfabeto, atinge ao rico e ao pobre, atinge aquelas pessoas que têm temperamentos extrovertidos, mas também atinge aquelas pessoas que têm um temperamento melancólico. Eu recomendo que você tenha cautela também, porque a Bíblia diz que aquele que pensa estar de pé, veja que não cai. Então, em primeiro lugar, nós encontramos a relevância da depressão em ela ser uma antiga inimiga da humanidade. Em segundo lugar, porque a depressão é um assunto constante na Bíblia. Em terceiro lugar, a depressão ela é muito comum. E em quarto lugar, a depressão ela é muito mal compreendida. Essa é outra razão pela qual nós temos que tratar sobre o assunto. Se você vai ler livros sobre depressão, você vai encontrar pessoas falando de maneiras diferentes a respeito da depressão. E conforme nós vimos, até a Organização Mundial da Saúde e a Associação de Psiquiatria Americana, elas falam de depressão de maneiras diferentes, tá? Então, as pessoas, se os profissionais ditos competentes, eles não têm, muitas vezes, um pensamento comum a respeito da depressão, quanto mais as pessoas que vivem nesse mundo, não é? E que supostamente não têm a técnica, não têm o conhecimento dito científico para tratar a respeito desse assunto, tá? Na verdade, irmãos, a depressão ela é mal compreendida e também ela carrega um estigma terrível. Isso é resultado, irmãos, da difundida má compreensão de suas causas, dos sintomas e também das curas disponíveis para a depressão. Por exemplo, no meio evangélico. No meio evangélico, muitas pessoas ditas evangélicas, elas tendem a pensar que a pessoa com depressão, ela é uma pessoa que está sofrendo porque ela pecou. Assim, em tese, a cura consistiria em identificar o pecado dessa pessoa e, em seguida, fazer com que essa pessoa se arrependesse e confessasse o seu pecado. E assim, quando a pessoa fizesse essas coisas, tudo estaria resolvido. Mas qual o problema desse tipo de pensamento? Qual é o problema desse tipo de pensamento? Irmãos, o problema desse tipo de pensamento é que nenhum pecado é necessariamente ligado à tristeza do coração. Pois o próprio Senhor Jesus Cristo, certa vez, ele disse: minha alma está triste, ela está triste até a morte. E quando o Senhor Jesus Cristo falou isso, não havia nele pecado algum. E, consequentemente, na sua mais profunda depressão, não havia pecado. Eu entendo, irmãos, que muitas vezes a depressão ela é causada pelo pecado. Eu entendo isso. Contudo, como um cristão reformado, eu também entendo que esses problemas físicos são, por vezes, resultado da vida como criaturas caídas nesse mundo caído. Eu estou querendo dizer, meus irmãos, que o nosso cérebro, ele é um órgão muito complexo, certo? E ele sofreu os efeitos da queda. E da mesma forma que os meus olhos, eles têm miopia, e o meu nariz, ele hoje amanheceu, por exemplo, eu passando por renite, e eu, por exemplo, eu tenho alguma dificuldade em prisão de ventre. Todos esses problemas, eu entendo, eles não foram causados necessariamente por causa de um pecado específico meu, certo? De um pecado particular meu. Eu tenho todos esses problemas porque a minha vida, ela é uma vida de uma criatura caída, em um mundo caído. Eu tenho uma herança genética dos meus pais que tiveram problemas similares de saúde. Não foi por causa de um pecado específico. Então, o que eu estou querendo dizer, meus irmãos, é que nem sempre um pecado específico
é o responsável pela depressão, certo? A depressão, ela pode estar relacionada, por exemplo, à predisposição genética, a desequilíbrio hormonal, a efeitos secundários de outras doenças, como a doença de Parkinson, o Alzheimer, influencia muito, né? A diabetes também, certo? Essa distinção sobre a origem da depressão, ela fará com que as pessoas enxerguem os medicamentos não como falta de fé, ou até mesmo uma rejeição de Deus, mas uma bênção e um instrumento de Deus para o crente, certo? Ok? Antes de prosseguir, eu acho que é importante nós falarmos que a depressão, muitas vezes, é causada por um somatório de coisas. Se nós compreendermos mal determinados casos, nós corremos o risco de apontar causas e, consequentemente, também soluções erradas para a depressão. Por exemplo, se víssemos alguém lutando para sobreviver no meio de uma nevasca, por exemplo, a última coisa que nós faríamos era tirar o agasalho dessa pessoa. Se nós tirássemos o agasalho dessa pessoa, essa pessoa facilmente ela iria morrer. Mas a Bíblia diz que nós estamos fazendo exatamente a mesma coisa se nós tentamos ajudar um amigo com depressão por meio de piadinhas, de exortações insensíveis quanto à alegria dela. Veja só, em Provérbios capítulo 25, versículo 20. Provérbios 25, versículo de número 20. Diz assim: como quem se despe num dia de frio e como vinagre sobre feridas, assim é o que entoa canções junto ao coração aflito. Por isso, meus irmãos, nós devemos buscar humildade quando nós tratamos de depressão. Quem já lidou com pessoas depressivas é muito consciente da sua própria ignorância e, por que não dizer, da sua própria insuficiência quando nos defrontamos com as complexas e as misteriosas causas e as consequências também da depressão. Além de humildade, irmãos, nós devemos também evitar extremos e buscar um certo equilíbrio. Eu creio que há dois extremos muito simplistas que deveríamos evitar quando nós falamos em depressão. Primeiramente, nós deveríamos evitar aquele extremo que diz que a depressão é tudo físico, que é questão de desequilíbrios químicos no nosso cérebro, tratados através da prescrição de antidepressivos, aquilo que a gente chama de depressão endógena. Eu entendo que isso é um extremo que a gente tem que evitar. Um outro segundo extremo é que tudo é espiritual, que tudo na depressão é espiritual, que a depressão ela é causada pelo pecado e tratada através de admoestação, através de arrependimento, através de confissão. Eu acho que esses dois extremos eles têm que ser evitados. Contudo, eu também entendo, irmãos, que algumas vezes, mesmo em depressões não causadas por condutas pecaminosas, como, por exemplo, como resultado de um mau funcionamento da tireoide, as pessoas podem adotar atitudes e padrões de comportamentos pecaminosos, os quais muitas vezes com empatia podem ser notados e corrigidos também. Então, nem sempre tudo é espiritual ou tudo é físico. Às vezes é um somatório dessas duas coisas, tá? Nós não podemos simplesmente chegar e dizer tudo é físico, tudo é espiritual, tá? Às vezes as coisas elas acabam se combinando, tá? E às vezes pode ser que a causa primariamente seja física e aí porque a causa é física o indivíduo vai começar a ter condutas pecaminosas.
e essas condutas pecaminosas, elas precisam ser corrigidas e o indivíduo tem que ser admoestado, tá? Ok? Em quinto lugar, irmãos, a relevância desse assunto se dá pela depressão trazer um impacto muito grande à nossa vida espiritual. O crente deprimido, ele dificilmente ele tem concentração, por exemplo, para ler a Bíblia, para orar. Eu encontro pessoas que passam por depressão e elas não querem se encontrar com seus amigos, elas procuram evitar a igreja, procuram evitar um relacionamento com outras pessoas, inclusive pessoas que elas gostam. Muitas pessoas frequentemente pensam que Deus abandonou elas. Às vezes, isso está associado à falsa conclusão de que crentes de verdade não entram em depressão. Mas conforme nós já vimos aqui, eu citei vários casos de crentes que passaram por depressão na Bíblia. E por que a depressão ela traz um impacto à nossa vida espiritual? Sem dúvida alguma, esse assunto é muito relevante de ser trabalhado hoje. Em sexto lugar, a depressão ela pode ser prevenida ou então mitigada. Essa é uma outra razão. Muitas pessoas, irmãos, têm uma predisposição genética para a depressão. Talvez isso ela herdou dos seus pais, certo? Então, se os pais de uma determinada pessoa passaram por depressão, existe uma probabilidade de algum percentual a mais que essa pessoa possa também passar por depressão, tá? Entretanto, mesmo nestes casos, o conhecimento de algum dos outros fatores que podem estar envolvidos na causa da depressão pode, algumas vezes, ajudar a prevenir a depressão, ou pelo menos mitigá-la ou encurtá-la. Outras pessoas com nenhuma predisposição genética para a depressão podem também cair na depressão, como uma reação aos acontecimentos traumáticos na vida. E, novamente, ter algum conhecimento das estratégias e das técnicas da saúde mental e emocional pode ser especificamente úteis e especialmente úteis para prevenir, para mitigar ou encurtar a depressão. Existe ainda um benefício de se ter algum conhecimento a respeito da depressão. É que, se você conhece um pouco da depressão, isso vai impedir o perigoso e prejudicial equívoco que muitas pessoas têm, certo? Especialmente os cristãos, de verem os medicamentos como se fosse algo ruim, certo? Nós podemos, irmãos, entender que muitas vezes os medicamentos, se nossa causa da depressão envolve algum problema de ordem física, se envolve algum problema de ordem física, então nós devemos considerar os medicamentos, inclusive, como uma provisão de Deus e de sua graça sobre nossas vidas, e não como uma rejeição a Deus ou como uma rejeição à graça de Deus. Tá? Sétimo lugar. A sétima razão pela qual esse tema é muito relevante. A depressão, ela abre portas para nós sermos úteis. Isso é muito importante. A vida espiritual de quem passa por depressão, ela é marcada por incontáveis desafios. Não há concentração para ler a Bíblia, como eu já disse. Muitas pessoas não têm muita concentração para orar. Muitas pessoas não querem encontrar com as suas amigas, elas querem evitar ir à igreja. E nessa hora, irmãos, a comunhão dos santos pode fazer toda a diferença.
estar na companhia de quem sofre, para sofrer com essa pessoa, chorar com ela, orar com ela, e também fazer alguma coisa por ela, irmãos, isso faz uma diferença muito grande. Se nós compreendermos a depressão melhor, isso nos dará mais empatia para com essas pessoas que estão sofrendo com depressão. Tá? Em 8º lugar, a depressão, ela pode nos ensinar muitas coisas. Quando eu aconselho pessoas que estão passando por depressão, eu percebo que a maioria está conversando comigo simplesmente porque elas querem parar de sofrer. Mas eu penso que a depressão, ela deve ser abordada com mais cuidado. Porque a depressão, talvez, ela esteja apontando questões importantes do nosso coração. Muitas vezes, quando nós estamos com depressão, é o nosso coração clamando, pedindo atenção a áreas que Deus quer trabalhar em nossas vidas. Vamos pensar na depressão como um sentimento, por um momento. Todo sentimento é uma espécie de linguagem. Por exemplo, o sentimento da culpa. O sentimento da culpa diz assim: eu estou errado. A ira. O sentimento da ira diz assim: você está errado. O sentimento do temor. O sentimento do temor diz assim: eu estou em perigo. Então, o que eu estou falando é que a depressão, se ela for um sentimento, ela nos comunica algo, ela tem uma mensagem para nós. Mas o fato é que, geralmente, essa mensagem ela não é tão simples. Existem algumas emoções muito claras e sem ambiguidades. Mas a linguagem da depressão, ela é mais encapsulada, digamos assim. Poderá haver necessidade de alguma decodificação antes que a gente possa compreender a depressão. Porém, o esforço de você tentar compreender aquilo que a depressão quer lhe ensinar é muito compensador. Por isso o salmista dizia: foi-me bom ter eu passado pela aflição para que eu aprendesse os teus decretos, Senhor, ou seja, a tua lei. Nós só não podemos, irmãos, ignorar essa mensagem e entender que Deus, ele não tem nada para nos ensinar no meio disso tudo. Eu já disse, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus quer nos ensinar alguma coisa. Quando nós passamos por depressão, se agir simplesmente assim, ignorando a mensagem que a depressão quer nos passar, isso fará com que o problema volte mais forte, de uma maneira mais avassaladora da próxima vez. Em último lugar, irmãos, um estudo sobre depressão é muito importante, porque a depressão pode nos tornar mais fortes quando nós saímos dela. Isso é muito importante. Deus, ele não desperdiça nada em nossa vida, inclusive a depressão. A pessoa depressiva, ela pode melhorar a sua saúde mental, a sua saúde emocional, a sua saúde espiritual, depois que ela vence a batalha da depressão. O apóstolo Tiago disse assim, lá na sua epístola, no 1º capítulo, versículo 2 até o versículo 4, ele disse assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Você percebeu? Note aí que Tiago, ele disse que nós passamos por várias provações, e isso é motivo de alegria nossa. Então, quando Tiago diz várias depressões, o que deve incluir a experiência da depressão, não é? Ele está dizendo que isso é bom para nós e que deve, de alguma maneira, nos trazer alegria. E se nós sabemos que todas as coisas, inclusive a depressão, cooperam para o nosso bem, então, meus irmãos, nós podemos estar certos de que nós podemos sair mais fortes e melhores da depressão.
Certa vez eu li que uma ostra, ela cria uma pérola a partir de um grão de areia. Tá lá a ostra e de repente cai um grãozinho de areia dentro dela, né? E aquele grão de areia é irritante para a ostra. E aí uma resposta ao desconforto que aquela areiazinha, aquele grão de areia causa para ela, a resposta da ostra é criar uma espécie de cobertura lisa a ela, que acaba protegendo que acaba envolvendo a areia e providenciando assim alívio àquela ostra. E o resultado, então, portanto, é uma bela pérola. Então, para uma ostra, a irritação ela acaba tornando-se semelhante a algo novo, certo? A irritação torna-se semelhante, ou então, semelhante a uma coisa boa. Ou essa irritação é uma semente para algo novo e melhor. Semelhantemente, irmãos, Deus, ele pode ajudar a pessoa depressiva a desenvolver algo valioso a partir do seu desconforto atual. Quando as pessoas depressivas, elas entendem que Deus tem um propósito para o sofrimento delas, elas deixam de dizer, eu quero parar de sofrer. E elas começam a dizer assim, eu quero entender o bom e perfeito propósito de Deus para todo o meu sofrimento. Portanto, eu espero, irmãos, que vocês, durante as próximas semanas, possam estar comigo, a fim de que nós possamos tratar desse assunto tão pertinente relacionado à depressão. Eu quero recomendar aqui alguns livros que podem lhe ajudar, se você quiser estudar um pouco mais a respeito desse assunto. Tudo aquilo que eu estou falando, de alguma maneira, eu tirei desses livros ou de alguns outros livros que eu estudei. Mas os principais livros que eu gostaria e que eu lhe recomendaria nesse momento para você trabalhar a respeito de depressão ou estudar a respeito de depressão estão aqui. O primeiro deles é do David Murray, chamado Crente Também Tem Depressão, da editora Os Puritanos. É um livreto muito bom e muito interessante. Tem um outro livro chamado Depressão Espiritual, do Martin Lloyd-Jones. Esse escritor, ele era pastor da Capela de Westminster e médico também de formação. De tal sorte, irmãos, que ele escreveu esse livro conhecendo muito bem essas duas áreas, a área clínica e também essa área espiritual. É um livro muito interessante, que eu já li mais de 2 vezes e que certamente é muito útil. São exposições bíblicas que Martin Lloyd-Jones ele fez para a sua igreja, partindo de um ponto de vista de alguém que conhecia a Bíblia e também de alguém que conhecia a Constituição humana. O terceiro livro é esse do Edgar Welch, Depressão, publicado pela Cultura Cristã. Muito bom mesmo, esse livro. Esse outro livro aqui é da Eleni Vassan e também do Gavin Levy, Dor na Alma. Esses irmãos, eles são da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana do Brasil, e eles escreveram esse livro no ano de 2007, ou foi publicado em 2007 pela nossa editora. É um livro muito bom que trata a respeito desse assunto também. Esse livro é mais recente, de um pastor batista, do Wilson Porte Jr., é Depressão e Graça. Esse livro eu recomendo também, ele tem um forte conteúdo bíblico. Esse livro, ele fala a respeito da depressão de Charles Spurgeon. Eu falei, inclusive, uma citação de Charles Spurgeon aqui, né, nesse nosso primeiro estudo, que ele disse que muitas vezes ele chorava e não sabia por que ele chorava. Esse livro é um estudo de caso. O que foi que levou Spurgeon àquela situação toda,
e como ele lidou como um homem de Deus no meio daquele sofrimento tão grande que ele estava passando. Ele foi publicado, esse livro, pela editora Fiel, é um livro muito bom. Esse livro foi escrito por um pastor americano batista chamado John Piper, O Sorriso Escondido de Deus, publicado pela Shed Publicações. Esse livro também é um estudo de caso da aflição de 3 homens de Deus, John Bunyan, William Cooper e David Brainerd. Esses 3 homens de Deus passaram por depressão e aqui nesse livro, John Piper, ele trabalha a vida desses 3 servos de Deus e o modo como eles lidaram com o sofrimento. E o modo também como Deus, ele guiou esses irmãos dentro do seu sofrimento. Muito bem, queridos. Eu espero que vocês tenham sido edificados. Eu espero que tenha sido útil. E eu oro a Deus para que vocês possam ser um instrumento dele na vida de outras pessoas, principalmente nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Eu aguardo você na nossa próxima aula sobre depressão. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.